Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Marcos. Vamos no tema mesmo da campanha. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, versículo 31. Enquanto vocês acham, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos pastores, pastora Patrícia, pastor Alexandre. Muito obrigada pela confiança, por ter me convidado para estar aqui junto com vocês nessa noite. Fiquei alegre de estar aqui com vocês. A mais nova congregação do Rema, glória a Jesus. Trago um abraço também de nossos pastores presidentes, pastor Bauer, pastora Raquel. Sei que eles também estão muito felizes por tê-lo vocês agora conosco. Acharam? Amém? Marcos 7. Vou ler, vocês acompanhem, por favor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Vou repetir. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Esqueci de apresentar a minha amiga Tailane, que vem me acompanhando. Minha mãe está recente de cirurgia, né? A pastora não está podendo me acompanhar. Eu falei, tem que levar alguém de guerra para ficar lá intercedendo comigo. E a Tailane veio me acompanhar. Muito obrigada. Amém? Quando me foi feito o convite e o tema da campanha foi dito, senti de Deus no coração um desejo de pregar no tema da campanha. Porque tem gente que a pessoa dá o tema da campanha, mas a pessoa sente de Deus outra coisa, amém, eu entendo. Mas eu também entendo se da parte de Deus foi dada a liderança, um tema de uma campanha, é porque alguma coisa dentro desse tema o Senhor tem a despertar para a igreja. E orando ao Senhor, buscando em Deus, esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, e eu busquei em Deus o que o Senhor queria para nós nessa noite. O Senhor trabalhou algumas coisas em meu coração. Eu não sei se vocês vão se alegrar tanto, porque às vezes uma palavra de repreensão não nos traz tanta alegria, mas eu já estou logo avisando para que vocês fiquem preparados para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Tem igreja que não está acostumada com a repreensão. Eu falo, Senhor, logo eu nunca fui lá, Senhor. Logo uma palavra de exortação. Mas o Senhor está na casa e eu sou uma pessoa que eu atendo a ordem do Senhor. Irmã, lembrei da senhora. Foi minha aluna no seminário. Lembrei, glória a Deus. O Evangelho de Marcos é um evangelho conhecido como o Evangelho da Ação. Eu fico pensando e analisando entre os evangelhos e percebendo as diferenças, qual foi o povo que foi enviado, qual era o desejo daquele escritor. Claro que a gente sabe que o autor é Deus, mas o escritor é um homem usado, inspirado por Deus. E o público-alvo do Evangelho de Marcos são os romanos. E o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo, como aquele que veio à terra para servir, que se fez, mesmo sendo grande, se fez pequeno, por amor de nós. E o Evangelho de Marcos dá ênfase ao ministério de Jesus, dá ênfase aos milagres. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mais registra milagres de Jesus. São 18 milagres escritos no Evangelho de Marcos. Apenas 4 parábolas, mas milagres. Marcos faz questão de mencionar vários milagres de Jesus. E um desses milagres é esse que a gente leu aqui, da cura deste cego, desse surdo mudo, perdão. E o engraçado, eu acho engraçado, as coisas que o Senhor faz, é que o Senhor age de maneira diferente em cada milagre. Nada que o Senhor faz é igual, cada um tem a sua especificidade. Do Evangelho de Marcos, Jesus curou sim outro surdo, mas não foi da mesma maneira, porque o que o Senhor tem para fazer na sua vida não é aquilo que Ele tem para fazer na vida do seu irmão, porque o Senhor nos vê na nossa individualidade. Eu acho engraçado porque para o mundo a gente pode ser só mais um número. Ah, é mais um crente, é mais um chato que fala da Bíblia. Não, para o Senhor somos mais uma criatura, mais um a quem Ele olhou do céu, mais um que Ele ouve a oração
e ele vê de maneira individual. E o que o Senhor trouxe ao meu coração para nos aprofundarmos nesse texto, ventilador, e a página vai, glória a Deus, deste homem. Mas eu fico impressionada na questão dos ouvidos fechados. Obrigada, pastor. Dos ouvidos fechados. Porque o texto fala que ele tinha os ouvidos fechados, ele era surdo. E por ele ter os ouvidos fechados, ele tinha dificuldade de fala. Então, ele tinha problema de audição e a surdez fazia com que ele tivesse problema de fala. Porque se os ouvidos estão fechados, a língua está presa. Preste atenção nisso que você vai entender. Porque se o ouvido está fechado, a língua está presa. Porque audição e fala estão intimamente ligados. Vocês sabem disso, que uma criança começa a falar a partir do momento que ela escuta o incentivo dos pais. A mãe fica, mamãe, mamãe, fala mamãe, mas a criança fala papai primeiro. Eu não tenho filho não, mas eu sei que as crianças falam papai primeiro. A minha mãe trabalha com criança, né? Ela é pedagoga e ela diz que não é porque a criança gosta mais do pai, irmãs. É porque é mais fácil a fonética da criança falar o papai do que o mamãe, é mais difícil. Por isso que ela fala papai primeiro, não fica tribulada. Vai dando glória. Mas o quê? Ela está ouvindo e através daquilo que ela ouve, a repetição, ela passa a falar. Por isso que a fala está intimamente ligada à audição. Quem não ouve terá dificuldade de falar. Não são todos os surdos que também são mudos. Eu não sou da área da saúde, não, mas a gente pesquisa, né? Para não vir falar besteira. Nem todos os surdos são mudos, mas aqui nessa ocasião ele era surdo e mudo. Ele era surdo e tinha dificuldade de fala. O texto fala surdo e mudo, mas fala dificuldade de fala. Ok. Só que eu fiquei pensando, Senhor, ouvidos fechados, e o Senhor repetiu, ouvidos fechados, língua presa. Ouvidos fechados, existe alguém aqui nessa noite que tem dificuldade auditiva? Tem aqui que tem alguma deficiência auditiva? Não. Mas o Senhor continuou repetindo, ouvidos fechados, língua presa. Eu, Senhor, e quais são os ouvidos que estão fechados? E o Senhor me falava sobre os nossos ouvidos espirituais. Porque, infelizmente, algumas coisas têm tampado os nossos ouvidos espirituais. E quando a pastora começou a ungir ali os ouvidos, grande é esse mistério que talvez você está ali, é só mais um dia que a pastora vai ungir meu ouvido. Não, irmão. É o ouvido espiritual sendo aberto. Ah, Jesus. Meu Deus. E a Bíblia fala muito sobre ouvido fechado. Talvez você não tenha percebido. E o primeiro texto que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus, versículo, não precisa abrir, capítulo 13, versículo 15. E Jesus falou, o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam. E para que não ouçam com o ouvido, e não compreendam com o coração, e não se convertam e eu escure. Olha só, Jesus que estava falando, e o pessoal não estava querendo ouvir, estava fechando o olho para não ver, estava tampando o ouvido para não ouvir. O que o Senhor tem nos falado e que a gente tem tampado o ouvido para não ouvir, meu Deus. Porque às vezes não está de acordo com aquilo que a gente quer, né? Que às vezes que Jesus falou não era o que a gente queria. Meu Deus, mas a Bíblia continua falando sobre o ouvido fechado. E o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,4 que viria um tempo em que não suportariam a sã doutrina, a palavra, não iam querer não. Ia dar coceira no ouvido, iam juntar para si mestres de si mesmo, segundo os seus desejos. Se recusariam a dar ouvido à verdade. É esse tempo que nós estamos. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, quer viver na mentira. Você fala, está se afundando e a pessoa, não, eu estou bem, porque ela quer ouvir aquilo que está de acordo com os desejos dela. Você está dizendo, nesse cigarro daqui a pouco está com o pulmão todo cheio, aí daqui a pouco vai parar no hospital e ainda quer vir pedir oração para você. Mas você está avisando, mas o ouvido está tampado. Não quer ouvir. Ah, Senhor, mas isso aí é o mundo. Quem está com o ouvido tampado, pensando só nos seus desejos, não é a igreja.
Ah, esse pessoal que tem o coração endurecido não suporta ouvir a palavra, só quer ouvir o que lhe agrada. Não é a igreja, é o mundo, né? Infelizmente, alguns estão na igreja, mas não são a igreja. Alguns estão aqui, estão até ouvindo, mas na verdade, eles não escutam. Porque ouvir e escutar, irmão, é diferente. Quando você ouve, pode sair aqui, mas quando você escuta, você pensa, você analisa, você guarda no seu coração. E muitas igrejas têm feito isso. Está querendo agradar a ovelha para não perder a ovelha, não prega a palavra para agradar a ovelha. Mas nós não somos essa geração. Porque a palavra tem que ser dita a tempo e fora de tempo. Se você vai achar legal ou se você vai ficar com raiva de mim, eu não sei, mas eu sei que eu vou pregar a palavra. E o Senhor, que é o Deus da palavra, Ele garante. Pessoas que são guiadas pelos seus desejos e não pela palavra. E eu falei, Senhor, amém. Mas eu acredito que a maior parte da igreja não vai se enquadrar nisso. Eles estão indo depois de um dia de trabalho, cansados, para a igreja para buscar a Ti. Eles não estão preocupados com seus próprios desejos, não. Eles estão querendo fazer a Tua vontade. É porque o Senhor continua dizendo que os ouvidos estão fechados e a língua está presa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu apontei duas coisas aqui. Que nós que temos o coração puro, que viemos para a igreja para adorar o Senhor, que lemos a palavra, buscamos, mas às vezes sem perceber, algumas coisas têm se infiltrado no nosso ouvido e tem nos atrapalhado de ouvir aquilo que Jesus quer. Porque a surdez tem vários níveis. A minha avó está ficando com um problema de surdez, mas ela não quer colocar o aparelho auditivo, porque a surdez dela, ela ainda escuta. Ela está escutando só um pouquinho, mas para ela, um pouquinho, ela falou que já é o suficiente. Agora, tem gente que não escuta nada. Se não escuta nada, nem o aparelho auditivo, talvez resolva, porque existem níveis de surdez. Às vezes, sem perceber, você já está perdendo um pouco a sua audição espiritual, mas você às vezes não está percebendo. Talvez a sensibilidade espiritual já está indo embora, mas às vezes a gente não está percebendo. E a primeira coisa que o Senhor me disse sobre coisas que têm tampado os nossos ouvidos, trazido surdez espiritual, é a ansiedade. Irmão, eu pesquisei na internet e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. O Brasil é o país que tem a população mais ansiosa do mundo. E por que nós andamos tão ansiosos? E, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte, hein? Falei, eu não sou da área médica, sou da engenharia, tem nada a ver. Mas o Senhor foi falando, eu fui anotando. Porque a audição, eu pesquisei também, né? Falei, Senhor, não entendi. A audição e o equilíbrio estão interligados. Você já ouviu falar da labirintite? Quando a pessoa está com labirintite, você acha que a pessoa está com tonteira? Por que a pessoa está com tonteira? É alguma coisa no aparelho auditivo. E por que é que a gente está tendo tanto desequilíbrio hoje em dia? Por que a população está tão desequilibrada hoje em dia? É algum probleminha aqui, ó. E a gente não está percebendo. Eu vou perdendo equilíbrio, eu vou ficando desesperado. Eu vou ficando desesperado, eu vou ficando ansioso. Eu fico ansioso, eu não escuto mais a voz de Deus. Senhor, nos dê equilíbrio nessa noite. Essa noite é noite do Senhor, nos dá equilíbrio. Quem tem equilíbrio tem paz. Quem tem paz entende, independente da tempestade. Maior é o Senhor que está conosco. Meu Deus do céu. Porque a ansiedade, irmãos, é uma preocupação exagerada com o futuro. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde meus filhos vão estudar? Com quem eu vou casar? Quando é que eu vou casar? Quando eu sou casada. Com quem eu vou casar? Não, irmão. O nosso futuro está garantido em Deus. Não sou eu que falo, não. É a palavra. Esse salmo, se você não anotou na tua Bíblia, você marca hoje. Porque
vez, porque acha que a ansiedade não bate, bate, irmão. A ansiedade bate, o Senhor me lembra desse versículo. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. Ô irmã, onde teu filho vai estudar, se ele está guardado na escola, onde o teu marido vai trabalhar, o teu futuro está guardado no Senhor. Teu futuro não está guardado enquanto você tem na conta. Teu futuro não está guardado se você tem uma indicação. Que fulano vai me indicar, eu vou conseguir um bom emprego. Não, irmão. O teu futuro não tem se você tem plano de saúde ou se você não tem plano de saúde. O teu futuro está garantido em Deus. E a ansiedade que está trazendo problema aí na tua audição vai ser repreendida nessa noite, porque o Senhor diz: Efata, rabarabarabalabassá. Abram-se os ouvidos espirituais nessa noite. A tempestade pode se levantar na tua casa, a tempestade pode se levantar lá no teu trabalho, está sofrendo perseguição, vai dando glória ao Senhor, porque maior é o que está contigo. Não permita que a ansiedade tampe os seus ouvidos espirituais. Porque quando a ansiedade começa a nos afligir e a nos deixar desesperados, nós paramos de lembrar de todas as promessas que Ele já fez. Um dia a gente ouviu uma promessa, mas agora o ouvido está tampado. E a gente se esquece. Ele não disse que vai salvar? Mas cada dia mais esse meu filho se afunda nas drogas. Mas ele já não disse que ele vai libertar? Senhor. Mas a ansiedade nos atrapalha e nos traz desequilíbrio. Mas essa noite é a noite que o Senhor vai nos trazer equilíbrio. Tudo que está nos trazendo desequilíbrio emocional vai ser repreendido nessa noite. Eu acho engraçado que você diz assim: se eu ganhasse mais dinheiro, eu não estaria nessa luta, irmão. Desequilíbrio emocional não está ligado a dinheiro. Se fosse assim, os ricos não estavam se matando. Mas eles não podem ter a paz que nós temos. A paz que excede o entendimento. Porque mesmo quando estamos em luta, estamos felizes. Porque a paz de Deus faz isso. Mas se a ansiedade começar a entupir o nosso ouvido, aí dá problema. Senhor. E enquanto as irmãs contavam o testemunho, eu pensei aqui: se a irmã tivesse dado ouvido aos desejos dela, ela ia falar assim: eu vou dar 100 reais de oferta nada. Vou comprar um sapato para mim, para ir para a igreja semana que vem. Por quê? A gente começa a dar ouvido ao que não tem que dar ouvido. Mas ela deu ouvido à voz do Senhor, que deu a ordem para ela: entrega. Se Ele deu a ordem, o teu ouvido está destampado, você ouve e faz. Vitória certa. Agora Ele dá a ordem, o teu ouvido está tampado, já era. Se ela falasse assim: eu vou amanhã no mercado, preciso comprar para as crianças, preciso comprar alguma coisa para casa, a ansiedade ia tomar, ela não ia ofertar, ela não ia ver o milagre. Mas se o ouvido dela, como estava destampado, ela conseguiu distinguir a voz do Senhor, ela entregou no altar, ela viu o milagre. Agora Deus está falando aí contigo, porque Ele quer liberar o teu ouvido nessa noite, mas você não quer ouvir? Aí fica difícil de ver o milagre. Só o Senhor na minha vida me dê misericórdia, Senhor. Aleluia. Abra-te ouvidos espirituais nessa noite. Eu creio. Eu creio naquilo que o Senhor está falando com a igreja nessa noite. Eu estava lembrando, eu falei, da minha mãe, mas os irmãos aqui não conhecem, como vocês são novos lá no Remo, vocês ainda não conhecem a minha mãe, mas vocês vão conhecer. A minha mãe é missionária lá no Remo também. E a minha mãe estava bem em casa, tranquilidade. Começou a sentir dor de cabeça. Uma semana, dor de cabeça, 2 semanas, dor de cabeça, 3 semanas, dor de cabeça. A gente foi no hospital, dava um remédio de enxaqueca, voltava para casa. Começou a vomitar, dor de cabeça e vomitava. Dor de cabeça e vomitava. A gente voltava no hospital e falava: enxaqueca, volta para casa. Fez a tomografia, falaram: não tem nada, é infecção urinária, volta para casa. E ela continuou passando mal. E aí falaram assim: procura outro médico. E a gente foi no médico.
fez outra tomografia. Quando fez a tomografia, o resultado era para uma semana. A médica veio na mesma hora. Vai agora para a emergência, ela está com um hematoma tomando metade do cérebro, ela vai ter que operar em urgência. Um hematoma no cérebro, tampando metade do cérebro, estava empurrando um lado para o outro de tão grande que estava. A médica disse, isso não é de hoje, já está se espalhando na cabeça dela há muito tempo, vocês têm que ir agora para a emergência que ela precisa operar hoje. Eu olhei para a cara dela, olhei para a minha cara, olhei para a cara da médica. A médica foi embora, minha mãe me olhou e falou assim, a gente estava não é consultório, né? Onde faz o exame, e o shopping era na outra rua. Ela falou, vamos no shopping, eu vou almoçar, porque eu tô com vontade de comer um salmão, que faz muito tempo que eu não como. Depois que a gente almoçar, a gente vai pra casa, faz a mala e vai pro shopping, e vai pro hospital. Olhei pra cara dela, a médica disse que ela tá com um negócio na cabeça, que ela pode morrer, ela quer ir no shopping comer. Aí eu amei, vamos pro shopping. Liguei pro meu irmão falou assim, você tá maluca? Traz minha mãe pra casa. E minha mãe, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar ela, eu sei que eu vou ficar internada, eu sei que eu vou ficar nesse dia, eu quero comer bem hoje. O cartão tá aí, a gente passa o cartão. E aquilo foi me dando mais fé. Eu falei, ué, ela não tá preocupada? Eu tava na bênção do Senhor, mas ela tava ali e era nela. Falei, gente, eu não tô entendendo isso aqui. E aí a gente foi pra casa, a gente chegou em casa, já tava a família toda lá, uma perturbação. Tem gente que é crente, tem gente que não é, né? Mas tem gente que é crente e é desesperado, que o ouvido tá tampado. Ai, meu Deus, eu vou morrer, não sei o quê. E eu, glória a Deus, vou fazer a mala, cadê o pijama? Minha mãe escolhendo qual pijama que ela queria levar pro hospital. E eu, meu Deus, me ajuda. Para encurtar a história, a gente chegou no hospital, foi transferido, glória ao Senhor. Ela operou, aleluia, o médico, a operação de 5, 6 horas. E eu lá do lado de fora, tranquila na paz do Senhor. Porque quando pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes. E toda a minha família que era ímpia, a parte que é ímpia, olhava para mim e falava, nossa, mas como é que você está assim? Como é que você não está preocupada? A vida e a morte está nas mãos do Senhor. Como eu vou ficar ansiosa se eu sei que a vida dela está na mão do Senhor? E meu irmão chorando, minha prima chorando. O marido da minha prima não foi trabalhar, estava lá chorando também. E eu olhando para a cara deles, achando que eles eram malucos. E eles olhando para minha cara, achando que eu que era maluca. Porque quem tem fé, quem crê, quem sabe no Redentor, que crê, não se desespera. E a minha tia, que é ímpia, falou, quando o médico voltou, disse que deu tudo certo e eles continuaram chorando. Eu olhando pra cara deles e dando glória a Deus e eles chorando. Mas quando minha tia, que é ímpia, minha mãe voltou pro quarto e minha tia falou, eu hoje percebi o quanto a Ana Célia é uma mulher forte, o quanto não é ela que é forte, não. Você não entendeu que a fé dela está firmada em Jesus. Porque todo mundo olhou e falou, ela vai se desesperar, ela vai ficar desestruturada. Não, eu sei em quem eu tenho crido. A ansiedade não tampou meu ouvido, não. Meu ouvido estava bem aberto. O Senhor falou, a igreja está orando, a igreja está intercedendo, a vida e a morte está na minha mão. Vou deixar a ansiedade tampar meu ouvido? E o ímpio teve que testemunhar o poder do Senhor que atua em meio à tempestade. Porque a paz que a gente tem, o mundo não entende. Gente, o negócio estava feio. Teve irmã da igreja, que minha mãe voltou no dia da festa da igreja, e que estava chorando, porque achou que minha mãe ia morrer. Eu falei, gente, sangue de Jesus tem poder. A irmã chorando, ai, eu achei que você ia morrer. Falei, gente, sangue de Jesus tem poder. Essa daí tá com o ouvido tampado. Mas o meu ouvido e o ouvido da minha mãe estava aberto. Glória ao Senhor. E a ansiedade e o desespero não teve lugar. Não ficou com nenhuma sequela. Tá falando, tá andando, tá lembrando de tudo. Porque maior é o Senhor. Aleluia. Eu creio que eu vou voltar e ela vai vir junto comigo. Em nome do Senhor. Vocês vão conhecer. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Porque o Senhor falava ouvido fechado, língua presa. E a segunda coisa que o Senhor falou comigo, que fecha o ouvido, irmão, é a incredulidade. Porque a incredulidade traz surdez espiritual. E o Senhor trouxe ao meu coração, não precisa abrir, Hebreus capítulo
4, versículo 2. Presta atenção, hein? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Sabe o que o autor aos Hebreus está falando aqui? O evangelho é pregado aqui para todo mundo. Mas um sai daqui revigorado, um sai daqui recebendo cura, um sai daqui crendo que amanhã vai ser melhor, mas outro sai daqui e continua murmurando. Engraçado que eles ouviram o mesmo evangelho, eles ouviram a mesma palavra, eles cantaram o mesmo louvor. Mas se ouvir e não deixar a fé trabalhar no coração, você só ouve, mas não escuta. A incredulidade atrapalha. Aí você fica pensando, a irmã está na igreja só um mês e já recebeu a vitória. Eu estou na igreja há 3 anos e não recebi a vitória. A irmã está vindo, mas não está deixando a incredulidade tampar o ouvido. Quando a pastora fala assim, levanta a mão, recebe. A irmã levanta a mão, recebe. Você fica, levanta a mão de novo. Aí toda hora tem que levantar a mão. Não aguento mais levantar a mão. Aí murmurou, pronto, perdeu a bênção. Aí pode alguém ter entrado aqui pela primeira vez. Ouve e escuta, mistura com fé, recebe a vitória. Tu já entrou aqui 10 vezes, não ouve, não mistura com fé, não tem vitória, irmão. Não tem vitória. Olha, isso aqui é muito sério, porque inúmeras vezes no evangelho, Jesus fala que não realizou milagres na localidade porque eles não tinham fé. Você acha que é Deus que não está querendo fazer? Eu acho que talvez é você que não está tendo fé, que a gente gosta de culpar Deus, né? Porque Deus quer fazer o melhor para nós. Ele disse, se vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais eu. Agora, Ele quer fazer, a gente não tem fé. Atrapalha aí, né? Só o Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos diz, Efata, abram-se os ouvidos espirituais e a incredulidade não vai mais tampar o teu ouvido. Olha, ter fé, a gente fala assim, eu tenho fé. Mas a nossa fé é provada nas dificuldades. Porque dizer que tem fé quando tudo está bem, muito fácil. Agora, quando as coisas apertam, aí que a nossa fé é provada. E o que é fé? Fé é confiança, garantia, certeza. Olha só, convicção fundamentada no ouvir. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Agora, se o teu ouvido está tampado com a incredulidade, você não consegue ouvir. Se você não ouve a palavra, não tem fé, tá vendo? Como é que está tudo interligado? Você tem que destampar o teu ouvido para você ouvir a palavra. E a palavra que você vai ouvir vai gerar fé no seu coração. Não é receita de bolo, não, mas é fácil, né, de seguir. Aí você pensa, destampa a incredulidade, deixa a palavra entrar. A palavra vai entrar, cada dia mais eu vou ter fé. Só que na Bíblia, quando a gente fala de fé, tem muitos textos sobre fé, mas Jesus condiciona milagres à fé das pessoas. Olha, não tem como não lembrar daquele centurião, tá aqui, ó, botei Mateus 8,13. Jesus falou para ele, você sabe a história. O centurião estava com seu servo doente. Centurião, alto cargo romano, mas ele não estava nem aí pro cargo dele. Ele foi procurar quem tinha que procurar. Agora tem gente que dá mais valor ao cargo do que procurar quem tem que procurar. Agora, ele não estava nem aí pro cargo. Sou centurião, vão falar de mim que eu estou indo procurar esse Jesus aí que eles falam que não é nem nada, mas eu não estou nem aí. E olha, não era alguém da família, era um servo, mas ele tinha muito amor por aquele servo. Ele não estava nem aí pro cargo dele, deixou o cargo dele de lado e foi se prostrar diante daquele que deveria ser adorado. Ai, Jesus, me ajuda. Gente, olha, a pastora falou, missionária. Eu fui consagrada missionária domingo retrasado, lá na matriz. Eu não era nem diaconisa. Mas aprove ao Senhor soprar o meu nome no ouvido dos nossos pastores presidentes. E a pastora, né, a secretária ligou falando que eu seria consagrada, amém. Só que acontece que existiam igrejas onde eu ia e as pessoas perguntavam, qual é o cargo? Não tem, é jovem Ana Célia. Não tem cargo, mas eu vou botar o quê no cartaz? Ana Célia, esse que é o meu nome. Mas tem igreja que está preocupada só com o cargo. Em vez de se preocupar com a mensagem de Jesus, que vai entrar no ouvido
ouvido e vai gerar fé? Não, quer o cargo. Aí eu falava, não tem cargo. Aí olha pra minha cara, acho que eu tenho 15 anos. Aí eu entrei na igreja lá em Belfor Roxo, irmão, mas eu não falei qual é a igreja. Entrei na igreja lá em Belfor Roxo, eu e minha mãe, sentei, o pastor presidente fez uma cara feia pra mim. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Minha mãe viu, eu falei, pronto, minha mãe viu, agora já era, que ela vai ficar com raiva do homem. Porque faz com qualquer um, mas não faz com teu filho, né? Falei, pronto, Jesus amado. Aí eu, tá. Aí a irmã tinha me convidado, era a festa da igreja lá, né? Cada dia é um departamento, e naquele dia era o dia dos jovens. Aí a irmã me convidou, eu fui, glória a Deus. Comecei a pregar e preguei, glória a Deus, o Senhor se manifestou. Quando acabou o culto, o homem veio falar comigo. Irmã, eu quero lhe pedir desculpas, porque quando a irmã entrou, eu olhei pela tua aparência. Nossa, mas é muito jovem. Onde foram arrumar essa menina para vir aqui pregar? No aniversário da igreja, nem tem cargo, ele disse. Mas o Senhor me constrangeu e me disse para eu vir aqui te pedir desculpas, porque a cara que eu fiz para você eu não deveria ter feito. Eu falei, pastor, eu percebi. Eu não ia falar nada, mas já que o Senhor está falando, eu aceito a desculpa sim. Porque a terra se preocupa com o cargo. Aquele homem era ímpio, mas não estava nem aí para o cargo. Ele estava preocupado em buscar quem poderia resolver. Ele estava querendo ouvir o efatá de Jesus. Ai, irmão. Ai, Jesus. E o Senhor falou para ele, vai e seja feito conforme a tua fé. Jesus viu nele fé e lançou a palavra, e o ouvido dele estava destampado. Então ele ouviu a palavra e a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo dele foi curado. Irmão, basta uma palavra do Senhor para a situação ruim ficar boa. Mas se o Senhor mandar a palavra e o teu ouvido estiver tampado, vai ficar difícil. Destampa esse ouvido nessa noite. Deixa o efatá de Deus trabalhar e abrir o teu ouvido nessa noite. O Senhor tem uma palavra para nós, para nossa família. O Senhor tem uma palavra para nós no nosso trabalho. O Senhor tem uma palavra para o nosso ministério. Mas o Senhor lança a palavra, o nosso ouvido está aberto ou está tampado? Sangue do Senhor tem poder. E Jesus falou para ele, seja feito conforme a tua fé. Se ele não tivesse fé, o milagre estava condicionado. Esse aqui, não são todos, mas esse aqui estava condicionado à fé dele. Se ele não tivesse fé, não ia acontecer. Mesmo Deus tendo poder, se ele não tivesse fé, era para fazer conforme a fé dele. Ah, mas isso não são todos os casos, não são. Mas nesse aqui, e se no teu for assim também? E se no teu tiver condicionada a tua fé? Se no meu tiver condicionada a minha fé, será que o Senhor vai encontrar fé? O segundo milagre aqui, mais um, que está ligado à fé, é o da mulher do fluxo de sangue. Acho que foi cantado. Foi cantado. Jesus, voltando e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou sã. Outra, que se tivesse ouvido o mundo, que estava falando que para ela não tinha mais jeito, ela já estava nessa situação há 12 anos, ela já tinha gastado o dinheiro dela todo. Se ela desse ouvido para as pessoas, porque as pessoas falam, o teu marido não tem mais jeito não, teu filho, larga de mão, deixa para lá. Emprego, você sem nada, tu vai conseguir? Aí a gente dá ouvido a quem não tem que dar, em vez de dar ouvido a quem tem que dar. Ela estava com o ouvido destampado e escutou alguém dizer que ele ia passar. Irmão, isso aqui é muito forte. Porque alguém podia ter te dito, Jesus vai passar ali. E você fala, mas não tem jeito mesmo não, vou ficar em casa. Eu vou fazer o que na igreja? Não tem nem nada dentro do armário, eu vou fazer o que na igreja? Meu Deus. O marido que está caído no meio da rua, a vizinhança toda rindo da minha cara. Aí você passa para a igreja, a vizinha fala, vai para a igreja, volta para a igreja, o homem está caído aí. Vai ouvi-lo ou tu vai vir para o culto? Meu Deus. Porque se você escutar ela, tu fica em casa. Agora, se você ouvir a voz do teu Senhor que te chama, porque a ovelha ouve a voz do Senhor que chama, você vem para o culto. E o Senhor vai trabalhar aqui naquilo que você não pode fazer. Porque a gente quer fazer as coisas com a nossa mão, irmão. Mas vem para o culto e entrega na mão dele. Vem para o culto e deixa na mão dele. Enquanto a gente está aqui, ele está trabalhando lá. Você crê? Enquanto eu estou aqui, o Senhor está trabalhando lá na vida do meu irmão. Eu creio.
falou, ela estava com o ouvido aberto para ouvir aquele que falou assim, ele vai passar. E ela foi. E ela estava com o ouvido aberto para ouvir a palavra direto da boca dele. Porque a gente tem que estar com o ouvido aberto para ouvir o nosso irmão também. O irmão está te dando um conselho, ó, ele vai passar ali. Ah, não, só eu que me basto. Não quero ouvir ninguém, todo mundo não presta, só tu que presta. Meu Deus do céu. Porque ninguém pode te falar nada, ninguém pode dar uma palavra de ânimo. Ah, não pode falar, tá com inveja da minha família. Meu Deus do céu. O nosso ouvido tem que estar aberto para ouvir a Deus, mas também para ouvir os nossos irmãos. E quando eu falo ouvir os irmãos, não é só ouvir a tristeza da vida do irmão, não. É quando o irmão também te dá uma palavra de incentivo. O irmão não pode te dar uma palavra de incentivo quando você fica com raiva. O Senhor vai te abençoar. Eu já sei que eu sou abençoada. As bênçãos já me seguem. Meu Deus. Tem misericórdia. A pessoa quer derramar a palavra de bênção, mas a gente tá na soberba. Aí eu falei assim, os irmãos estão indo orar. Aí eu fico aqui olhando, né? Porque eu nunca vim aqui. Eu falei, tem que ver por onde que os irmãos passam. Aonde que vai depois, para não fazer errado. Fiquei ali observando. Quando a fila diminuiu, eu fui lá receber a oração. Porque tem gente que não recebe oração. Ele já é a oração, a boca dele já fala direto com Deus. Soberba espiritual. Soberba espiritual. O Senhor não trabalha em soberba. O nosso ouvido tem que estar aberto para ouvir a instrução. A pastora falou, vamos passar aqui. O ouvido está aberto, eu vou passar. Aí, meu Deus, eu não vi isso aqui não. Não vi não, é sério, não vi não. Mas tem irmão que vem passar, mas quer escolher qual é a irmã que vai orar. O ouvido dele só está aberto se for a irmã fulana. Meu Deus. Irmão, quem tem ouvido seletivo à bênção do Senhor fica difícil, hein? Aí eu vou passar lá, mas eu vou esperar, que eu só vou quando for o pastor que estiver livre ali, porque o pastor tem autoridade maior para me ungir. Não que o pastor não tenha autoridade maior, mas eu tô falando que você quer ficar escolhendo para quem teu ouvido tá aberto. Se tá aqui na frente foi porque o Senhor direcionou a liderança para... Vai botar qualquer um aqui na frente. A ordem foi dada, a direção, teu ouvido tá aberto. É para ir lá na frente, eu vou. Independente de quem vai me orar, eu vou, meu ouvido tá aberto. Quem vai falar, né? O Senhor. Independente de quem seja o vaso. É o olheiro que fala. Pode ser um vaso que está mais enfeitado, pode ser um vaso que não está tão enfeitado, mas a soberania não está no vaso. Porque tem gente que bota honra maior no vaso do que no olheiro. Ah, a irmã fulana tem poder. É Deus que tem poder. Não é irmã, não. Então você tem que vir com o teu ouvido aberto para a instrução, não só do Senhor, mas também da liderança. Olha, testemunho da irmã foi forte que eu estou falando toda hora. Mas se ela não tivesse ouvido a liderança, a voz da liderança em falar a entrega, e ela sentia a confirmação do Deus, o milagre não tinha acontecido. Porque às vezes, não é o Senhor que vai vir, oh, meu filho, teu ouvido não. O Senhor vai usar, são os seus líderes espirituais. E se o teu ouvido não estiver aberto, a bênção não chega. Porque o Senhor vai usar os seus líderes espirituais para te instruir. Agora você acha que eles estão com implicância? Você acha que se fosse a irmã fulana, não tinha falado isso. Vai fazer o gabinete, a pastora dá o conselho. Ah, mas tá dando esse conselho porque sou eu. Porque se fosse o outro, não dava esse... Meu Deus do céu, é assim, pastora? A pastora tá rindo, acho que é assim que acontece. Sangue de Jesus tem poder. O teu ouvido tem que estar aberto para o Senhor. Quem vai ser o instrumento usado pelo Senhor, não importa. Se é a voz do Senhor, independente de quem seja o instrumento. Irmão, Deus colocou... olha, eu não tinha notado isso aqui não, mas veio aqui na minha mente. Como diz o pastor Paulo, desceu fresquinho. Deus colocou a mula para falar. Até a mula falou. O ouvido do Balaão abriu rapidinho. O olho dele estava fechado, porque ele não estava vendo o anjo não. Só quem viu o anjo foi a mula. Mas, para ouvir a mula, o ouvido dele abriu rapidinho. Agora, o teu ouvido está fechado para ouvir as irmãs, as missionárias, os pastores, os líderes que o Senhor instituiu sobre você, fica difícil do milagre vir. Olha, que não estou aqui para doutrinar, aqui estão os seus pastores. Isso eu nem tinha escrito, mas eu entendo quando o Senhor comunica. Se o Senhor comunicou, é porque alguém estava precisando ouvir isso. Dê ouvidos à instrução dos seus líderes espirituais. O Senhor que zela pela vida deles e coloca a palavra para que você seja instruído. Não adianta tampar o ouvido. Abre esse ouvido nessa noite. O Efatá de Deus já chegou aqui nessa noite. Destampa, tira essa ansiedade aí. Destampa, tira essa incredulidade aí.
e ouve a voz do Senhor, que pode vir não só diretamente a você, mas também pelos líderes até você. Isso é forte, hein, irmão? Olha, que a Bíblia mesmo fala, o horário está passando, a Bíblia mesmo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então, se o meu ouvido não está com incredulidade, a palavra vai entrar. Se a palavra vai entrar, vai gerar fé. Então, quando a palavra for pregada, eu misturo com fé, milagre acontece, a vitória chega, glória a Deus. Mas, quem vive por fé, olha que o negócio aqui do texto era surdo e mudo, não tinha a ver com a visão. Mas o Senhor não trabalha só em algumas áreas. Ele trabalha na visão também. Naquele caso não precisava. Mas a fé tem a ver com a visão também. Porque ela é prova de coisas que não se veem. Porque quem tem fé não vive pelo que vê. Vive por aquilo que ouviu. Porque se o Senhor já te deu uma promessa, você já ouviu a promessa. Não importa o que você está vendo, porque você já ouviu a palavra dele. Ah, irmão, isso é muito forte. Você olha para a sua impossibilidade, mas você ouviu o Senhor dizer, vou abrir a porta. Acabou a impossibilidade. Você pode até estar vendo impossibilidade, mas você tem uma palavra. Você ouviu uma palavra e a palavra disse, vou fazer. Então não importa aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo. Não é vendo aqui que eu estou falando, não estou tendo visão não. Estou só explicando. Você pode estar vendo. Estou vendo alguém enfermo. Eu estou vendo alguém que está à beira da morte. O médico já disse. Eu não entendo isso. Médico quer ter dom de vida, quer definir a vida dos outros. Só tem 2 meses de vida. Você pode estar até vendo uma situação ruim. Está definhando, a pessoa está definhando, você está vendo. Mas você teve uma palavra que você ouviu. E o Senhor disse, essa enfermidade não é para a morte, é para a vida. E você ouviu aquilo, mas o que você está vendo não condiz com o que você ouviu. Você vai ficar com o quê? Com o que você está vendo ou com o que você ouviu? Meu Deus. Ai, Jesus. O que eu estou vendo é porta fechada. Já mandei currículo para um monte de lugar. Na internet agora ficam pegando seus dados em todos os lugares, né? Que você manda e-mail para o céu e para a terra, meu Deus. E ninguém abre a porta. E a porta está fechada. Você está até vendo a porta fechada. Mas você já veio na campanha e você já recebeu uma palavra. E a palavra disse, sou eu que abro a porta e sou eu que fecho a porta. É forte, hein, irmão? A porta está fechada, mas você ouviu que ele abre. Meu Deus! Você vai ficar olhando a porta fechada ou você já vai dar glória pelaquela que ele vai abrir? Ai, irmão. Olha que eu sou alguém que conheço Deus que fecha a porta, tá? Meu Deus, hoje não vai dar tempo de eu contar da porta que fecha, não. Nem da que vai abrir, não, porque o testemunho é para semana que vem. Que eu tô esperando ainda essa semana. Fico orando por mim, irmão, quinta-feira. Ó, aí eu vou vir contar aqui da porta que fecha, que ele fechou, uma grande, que ele fechou. Não foi uma janelinha que ele fechou, não. Foi uma porta bem grande, ano passado. Mas aqui ele vai abrir, esse ano também vai ser grande, eu creio. Aleluia. Por quê? Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que eu ouvi. Não tô falando que você ouviu da fofoca da vida dos outros, não, hein? Tô falando daquilo que você ouviu da novela, não, da Netflix, não. Eu tô falando daquilo que você ouviu que saiu da boca do Senhor. Ah, irmão. Porque tem gente que tá ouvindo daquilo que falou na notícia no jornal, só tragédia. Você vai viver desesperado, vai viver com o ouvido tampado de ansiedade, se você ficar ouvindo o jornal. Agora, se você ouvir aquilo que tá na palavra, tá dizendo que vai ficar pior. Mas a palavra diz que vai ficar pior. Mas você crê que, mesmo que piore, a sua esperança está no retorno dele. Você estará com ele na glória. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. Ouvidos fechados, meu tempo foi. Pastor, 3 minutos. Em nome do Senhor. Ouvidos fechados, língua presa. Agora que o teu ouvido foi aberto, a ansiedade saiu, a incredulidade saiu. A sua língua também vai destravar.
Mas a língua não vai destravar para falar da vida dos outros. A língua vai destravar para você contar das maravilhas do Senhor que Ele vai fazer. Porque agora que o teu ouvido está destampado, você vai conseguir ouvir as promessas, vai conseguir ouvir o que Deus está falando. Aí você vai ouvir, vai misturar com fé, o milagre vai acontecer. A tua língua vai destravar para você testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer. Irmão, eu botei aqui. Não tenha medo de testemunhar. Hoje em dia tem gente que tem medo de contar testemunho. Se nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus, testemunha é alguém que conta aquilo que ouviu ou que viu. Você ouviu a voz de Deus e você viu a vitória acontecer. Agora você vai contar para os outros. Ai, não vou contar não, vou ficar com inveja de mim. Repreende isso. A tua língua vai ser destravada nessa noite para você contar o que o Senhor tem feito. Ah, mas é uma coisa tão pequena. Irmão, não importa se para você é pequeno, para alguém que vai ouvir, vai acrescentar fé na vida da pessoa. Eu achei lindo. A irmã pediu, deixa eu contar o testemunho. A irmã, outra irmã também contou o testemunho. Para de guardar testemunho. Fala com a pastora. Pastora, não vou também não vai ficar meia hora, né? Contando testemunho. Não dá, né, pastora? Aí pede para contar o testemunho, quer contar hino, quer deixar um versículo para não falar nas suas palavras, aí fica aqui meia hora, 40 minutos, não dá. Então conta a pastora que a pastora vai resumir. Mas não deixa a sua língua presa. Conta aquilo que o Senhor vai fazer, hein? Conta aquilo que o Senhor já fez, hein? Para eu terminar, eu coloquei aqui a mulher samaritana. O ouvido dela estava fechado para os desejos da carne. Jesus falou para ela que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. O ouvido dela estava entupido com o desejo da carne. Mas quando Jesus falou com ela que ele poderia dar água da vida, no início ela não entendeu não. Ela queria água para beber, nunca mais ter sede. Mas ele falou, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma água superior. Fluirão rios de dentro de você. Quando o ouvido dela destampou e ela entendeu o sentido espiritual do que Jesus estava falando, Jesus não precisou mandar ela ir não, hein? Ela meteu o pé, como a gente diz, e foi contar para todo mundo da cidade. Olha o que a Bíblia diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho dado pela mulher. Ela falava, ele me disse tudo que eu tenho feito. E eles disseram à mulher, eu pulei o versículo. E eles disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é o Salvador do mundo. O teu ouvido foi aberto, a tua língua destravada, você vai falar do que o Senhor fez. E através daquilo que você vai falar, o ouvido dos outros serão destampados também. Irmão, isso é muito forte. O teu ouvido vai ser destampado. A tua língua vai falar de Jesus. E quando você falar, o ouvido dos outros vão ser destampados também. O efatá agiu na tua vida. E através da tua vida vai efatar na vida do outro. Meu Deus. O Senhor quer compartilhar. Compartilhe as boas novas de Jesus. Ele destampou o teu ouvido. Agora usa a tua língua para falar dele. E quando você falar, eu creio, o ouvido de muitos serão abertos através do testemunho que você vai dar. Você pode não ter decorado nada da Bíblia, pode não saber um versículo ainda. Mas se você contar o que o Senhor fez na tua vida, irmão, o ouvido dos outros já vai ser destampado. Grande é a obra que o Senhor faz nas nossas vidas. Ai, era isso que o Senhor tinha para nós nessa noite. Que o nosso ouvido espiritual possa ser aberto. Que a ansiedade não tampe os nossos ouvidos. Que a incredulidade não tampe os nossos ouvidos. O efatá de Jesus chegou para abrir o nosso ouvido espiritual. O nosso ouvido está aberto. Nós vamos ouvir as promessas, misturar com fé. O milagre vai acontecer, a nossa língua destravou. Vou testemunhar. E o ouvido de muitos também serão abertos. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.